devem poder profetizar na igreja. Parece uma coisa óbvia, mas não é. E hoje, na maioria das igrejas, não há essa liberdade de profecia. Nem por parte de profetas reconhecidos e muito menos por parte de pessoas quaisquer. Aliás, é um perigo em qualquer igreja dar oportunidade. Quem tem uma profecia, uma revelação, uma visão de Deus que quer compartilhar, é um perigo em qualquer igreja dar oportunidade, porque podem pessoas com outras intenções e pessoas que não estão bem inspiradas por Deus trazerem palavras que vão trazer confusão. Quando há a orientação da Bíblia sobre a igreja, é bom a gente lembrar, em 1 Coríntios capítulo 14, todo o capítulo é dedicado a esclarecer e regular o uso do dom de profecia na igreja. Mas naquela época não havia igreja-templo como nós conhecemos hoje. Os templos só vieram 300 anos depois. Na verdade, a igreja eram as pessoas que se reuniam nas casas, em grupos pequenos. Não havia noção de microfone e alto-falante, muita gente, auditório. Esse conceito não havia quando as orientações do apóstolo Paulo vieram. Ele diz: todos podem profetizar na igreja, mas em grupos assim pequenos, onde se supõe que tudo seja controlado, vigiado, haja participação, liberdade de participação, ninguém tem um controle do microfone, coisas desse tipo. E nessa situação é altamente proveitoso que qualquer profecia venha, inclusive profecias que não são de Deus, para poderem ser discernidas. E vai haver liberdade. Já numa reunião grande, onde os microfones são usados, muito tipo de gente de todo tipo estão presentes, a gente não gostaria de ver confusão disseminada no meio de uma grande multidão. Então, pense bem, as orientações são dadas por Deus através do apóstolo Paulo no capítulo 14 de 1 Coríntios, visando a igreja que se reunia nas casas. E então diz: tudo seja feito para edificação e haja liberdade para quem tem salmo, doutrina, revelação, língua estranha, interpretação das línguas, tudo seja feito para edificação. E no caso das línguas estranhas, que haja também a possibilidade da interpretação. E se houver interpretação, a pessoa estiver segura de que aquelas línguas estranhas trazem uma revelação de Deus, vai haver liberdade para a interpretação, que pode até vir também pela mesma pessoa. Mas tem que haver essa liberdade de interpretação. Caso contrário, a pessoa que fala em línguas estranhas fale mais baixo de si para Deus. Eu estou lendo agora o versículo 28. E no 29, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outra em que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados ou edificados ou exortados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Toda a orientação emanada pelo Espírito Santo aqui através da boca do apóstolo Paulo é para que haja ordem e proveito na igreja. As profecias tenham liberdade, sejam anunciadas de forma clara, julgadas, discernidas e aplicadas para que haja proveito. Neste caso, não é bom que haja um montão de profecias, porque vai trazer confusão na cabeça das pessoas. Cada profecia tem que ser julgada, se é de Deus, analisada, interpretada e aplicada
por quem tem autoridade de ensino na igreja, por quem é líder reconhecido. Mas eu quero focalizar um aspecto interessante aqui, é que tratando-se de profetas, falem na igreja, 2 ou 3. Tem que haver uma limitação. Não podemos ficar profetizando o tempo todo ali, porque o Espírito de Deus, se nós deixarmos, ele fala o tempo todo. O Espírito Santo de Deus quer falar sempre, mas para proveito, para aplicação da palavra, fala em 2 ou 3 profetas. Quem é o profeta? Existem na Bíblia vários tipos de pessoas que profetizam. Quem profetiza esporadicamente, até uma mula, uma besta, um animal já profetizou. O galo profetizou para o Pedro. E Jesus disse que as pedras iriam profetizar também, clamar. Mas, normalmente na igreja, há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e até profetizam eventualmente. Há pessoas que têm um dom de profetizar, e a Bíblia cita as filhas de Filipe, o evangelista, que estava morando na cidade de Cesareia, e elas profetizavam. Mas há pessoas reconhecidas como profetas, como o profeta Ágabo, que então chegou e começou a profetizar, e as filhas de Filipe, que profetizavam, se calaram. Há uma espécie de gradação com relação à confiabilidade. Profeta é alguém que tem um dom reconhecido, que é tido como uma pessoa correta pelo seu testemunho, porque está ligada à igreja, uma pessoa que tem um bom testemunho e é assumida, e uma pessoa que tem compromisso e é reconhecida. Não é qualquer um que profetiza, é uma pessoa reconhecida. Quem é reconhecido na igreja deve ter liberdade de profetizar. Supõe-se que o profeta seja um presbítero, um homem de respeito, um líder que lidere outras pessoas, e ele então precisa ter o reconhecimento e a liberdade de profetizar na igreja. Mas essa liberdade não deve ser estendida a qualquer um. Apareceu lá não sei de onde, sai no meio da igreja profetizando. Opa, peraí. Meu irmão, vamos conhecer primeiro quem é você. Você tem revelações de Deus e profecias? Conte para nós aqui em reservado, porque vamos orar, vamos anotar, registrar. Eu gosto de registrar as principais profecias, principais no sentido de que se aplicam à igreja toda, ao povo todo, porque há profecias que são específicas para a vida de pessoas, isso não. Mas profecias gerais eu gosto de anotar, até mesmo para a gente poder conferir depois. E isso é o que a gente deve fazer com qualquer profecia que qualquer pessoa traga. Nós vamos anotar, discernir, guardar aquilo. Não vamos desprezar, mas também não vamos dar o reconhecimento assim de qualquer maneira. Mas quem é profeta, tem um ministério reconhecido, essa pessoa deve ter liberdade de profetizar na igreja. Tudo isso visa ordem, decência e edificação espiritual, porque afinal de contas, sem profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29:18. Sem profecia, o povo se corrompe. A profecia é necessária na igreja, mas a ordem e decência para que haja proveito também. Pense e entenda essas coisas. Gráfica Time.